Boa noite, família PBE, graça e paz. Meus irmãos, sem mais delongas, por favor, abra comigo João capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 18. Enquanto você abre, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da Lei de Murphy? A Lei de Murphy, conhecida também como a Lei do Caos, né? Essa lei, ela se tornou notória com um homem chamado Edward Murphy, cientista e matemático da NASA. E essa lei diz o seguinte, é a teoria do caos, né? Se algo deve dar errado, vai dar errado. Se há alguma possibilidade de dar errado, o errado vai acontecer. E eu posso ver isso muitas vezes na minha vida. Por exemplo, alguém liga para mim e pede para mim colocar alguma informação, anotar alguma informação, e aí eu tenho a caneta, mas eu não tenho o papel, aí eu tento achar o papel, né? E aí liga de novo, eu estou com o papel na mão e não tenho a caneta. E quando eu tenho a caneta e o papel, ninguém liga para mim, né? Quando você vai fazer uma prova, algum concurso, e aí você pega ali aquela questão, 80% da prova são questões que você não estudou e de aulas que você perdeu, né? Então é algo terrível. Essa teoria do caos, a lei de Murphy. Mas a pergunta que eu faço é: o que acontece com a lei de Murphy? A lei do caos, a lei do problema, quando ela é encontrada pela lei do amor. É sobre essa perspectiva da teoria do caos, da lei de Murphy, onde tudo acontece de errado, que eu quero ler com você esses 18 versos aqui. Do verso 1 ao verso 18, tendo em mente que a lei do amor, a lei da graça, é imensuravelmente maior do que a lei de Murphy. Verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha aí a lei de Murphy. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é dia de sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado.
Disse-lhes Jesus: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua glória. Obrigado porque o Senhor ainda usa pecadores. Obrigado porque a Tua presença ainda bombardeia pecadores. Obrigado porque os Teus olhos não estão fechados, os Seus ouvidos não estão tapados, a Sua boca não está fechada, Senhor. O Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda está atento às nossas orações. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, fala conosco nessa noite para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Senhor, mas que eu venha pregar o Teu Evangelho somente. Então faça isso, Senhor, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu leio o Evangelho, posso perceber que Jesus ama estar em festas. Pelo menos na narrativa de quando ele começou o seu ministério até a sua ressurreição, ele foi na festa dos tabernáculos, Pentecostes, festas de casamento, e agora ele sai da região da Galileia e sobe até a região da Judéia para uma festa, a festa dos judeus. Mas o cenário muda, já nos primeiros versos do capítulo 5. O cenário muda de um ambiente de sorrisos, de alegria, um ambiente de prazeres, para um ambiente de esquecimento, de traumas, de doenças, de inválidos. O cenário muda de pessoas felizes e limpas para pessoas depressivas, sujas, moribundas. Jesus vai até um tanque chamado Betesda. Em aramaico, a junção de duas palavras, Bet, com o adjetivo Chesed. Bet, a casa, Chesed, misericórdia, a casa da misericórdia. Jesus vai até esse tanque, a casa da misericórdia, o tanque dos inválidos, lugar de moribundos, lugar dos cegos, dos paralíticos, lugares daqueles que eram impuros aos olhos de Israel. E ali naquele ambiente de traumas, de esquecimento, de pessoas que são a própria personificação da lei de Murphy, onde dava tudo errado. Doenças, traumas, esquecimento, bullying. É ali que Jesus se encontra. É ali que Jesus está. Ele não está nas festas. Jesus está no tanque de Betesda. O tanque dos moribundos. E muitos ali, durante anos, estavam à espera de um milagre. E é nesse tanque, à espera de um milagre, que um homem é encontrado pelo Deus dos impossíveis. À espera de um milagre, podemos ser, assim como este homem, que nós não sabemos o nome, nós podemos ser encontrados por um Deus dos impossíveis, por um Deus de milagres. E aí eu fiz pelo menos 3 divisões aqui comigo, está no seu boletim. A primeira divisão vai do verso 1 ao verso 9. Veja comigo. À espera de um milagre, podemos nos encontrar com o Deus dos impossíveis. À espera de um milagre, podemos ser encontrados por um Deus dos impossíveis. O tanque era um lugar único em Jerusalém.
Não tão somente por aquelas pessoas que ali estavam e visitavam o tanque, mas também por uma certa crença que descia um certo anjo de vez em quando e agitava as águas. E aí eu vou ter que concordar com a maior autoridade do Novo Testamento, Donald Carson, de que o que João está fazendo é simplesmente narrando uma crença popular. Uma crença popular ali das imediações de Jerusalém. Até porque este anjo aqui não condiz com os outros anjos que nós encontramos na Bíblia. Porque os anjos que nós encontramos no resto da Bíblia não trabalham com ocasionalidade, com ocasião. Ele vai, agita a água, e aí quem tem a sorte, de pular naquele tanque, na frente dos outros, é curado. Imagina esse homem aqui, tanto tempo, há 38 anos, com este problema, esperando por um milagre. Está ali na beira do tanque, e daqui a pouco dá vontade de fazer o número 1. E ele sai do tanque. E aí quando ele volta, alguém já foi curado. Perdeu a vez. Meu irmão, agora só fica para o ano que vem. Fulaninho ali saiu curado. Esse tipo de anjo não é o anjo do Senhor. Possivelmente o que João está narrando aqui é uma crença popular. Mas este homem estava na beira desse tanque. E ele é encontrado pelo Deus dos impossíveis. Ele era esquecido pelos homens, esquecidos pelos judeus, pelos fariseus, era impuro aos olhos dos homens, mas não foi esquecido pelo Deus de toda a glória, que decidiu não ir mais a esta festa, mas decidiu ir até esse tanque, o tanque da casa de misericórdia, e ir ao encontro de moribundos. É esse Cristo que nos é apresentado aqui. Um Cristo que se importa com aqueles que estão empoeirados no almoxarifado da miséria. Que não se importa se essa pessoa está inválida, se essa pessoa está moribunda, não. Ele faz uma pergunta e uma pergunta somente: você quer ser curado? Você quer ser curado? Veja comigo que os traumas desse homem eram tantos que ele não dá nem a resposta a Jesus, ele dá desculpas. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele dá desculpas: Senhor, eu estou aqui, quando o anjo vem e agita a água, um outro pula no meu lugar e ninguém me leva quando as águas são agitadas. E aí o Rei da Glória abre a sua boca com toda a autoridade e diz: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Aquele homem imediatamente levantou, pegou a sua maca e andou. Por quê? Porque ele foi encontrado. À espera de um milagre, ele foi encontrado pelo Deus que não conhece os impossíveis da vida, pelo Deus que é maior que a lei de Murphy, pelo Deus que anda com moribundos, pelo Deus que quando abre a sua boca e pronuncia palavras, as coisas vêm à existência. Quando ele disse haja luz, a luz veio a existir. Quando ele disse céus e terra vêm à existência, porque ele abriu a sua boca e chamou essas coisas à existência. E ele diz: levanta e anda. Aquele homem que há 38 anos estava naquela situação de miséria, levanta, pega a sua maca e começa a andar. Por quê? Porque ele foi encontrado pelo Deus dos impossíveis. Algumas implicações práticas para nós. A primeira delas:
Não procure por misericórdia em lugares errados. Não procure por misericórdia em lugares errados. Vá até a fonte, meu irmão. Esqueça as crendices populares. Jogue-se em Cristo Jesus. Seja alvo do Deus que não conhece impossibilidades. Recorra a Cristo. Independente do seu problema, seja de ordem física, psíquica, de ordem familiar, financeira, seja alvo do Deus dos impossíveis. A segunda implicação bem prática para nós é porque eu me vejo nesse homem aqui. Não tão somente eu, mas eu vejo você também. Ele é um retrato da nossa vida espiritual. Veja o verso 3, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eis a condição do homem sem Deus, cego espiritualmente, paralítico espiritualmente, manco espiritualmente. Ou seja, totalmente inválido para as coisas espirituais. E a Bíblia vai além. A Bíblia vai nos dizer que somos mortos para as coisas espirituais. É por isso que o homem precisa de uma palavra pronunciada pela boca dele. Senão, o homem passa o resto da sua vida rastejando no chão, atrás de crendices populares. Mas graças a Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o vosso Deus, é o Deus que nos encontra quando estamos empoeirados no almoxarifado da miséria. É o Deus que nos levanta, é o Deus que nos ressuscita, que nos dá vida. À espera de um milagre, podemos ser encontrados por um Deus que não conhece os impossíveis. Do verso 10 ao verso 15, à espera de um milagre, podemos ser encontrados por um Deus que não se limita a calendários. Há uma tensão no ar agora. Há uma tensão no ar aqui. E essa tensão é produto desta cura. Jesus cura num sábado, no dia do descanso. E por favor, guarde esta informação. A crucificação de Cristo, o ódio dos judeus, dos fariseus, à pessoa de Cristo, começou exatamente aqui no capítulo 5. Porque até então eram alguns murmurinhos acerca de uma possível perseguição a Cristo. Mas a partir deste milagre, do capítulo 5, é que começa uma oposição mais ferrenha à pessoa de Cristo. Por isso que o capítulo 5, esse milagre no tanque de Betesda, é muito importante para a história redentiva. E a pergunta é: por que eles odiavam tanto a Cristo? Por que eles odiavam tanto a Cristo? O texto vai nos dizer pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus curou num sábado. Ou seja, dentro da perspectiva dos fariseus, Jesus quebrou o sábado. Mas quando nós vamos para o quarto mandamento,
lá nas tábuas da lei, nós não temos isso implícito, nós não temos uma roda, uma nota de rodapé, falando sobre o que é trabalhar e o que não é trabalhar. E aí a tradução judaica fez algo chamado Mishnah, que é uma tentativa de interpretação da lei. Ou seja, os fariseus estudavam o Antigo Testamento sobre a ótica da Mishnah, a interpretação judaica acerca da lei. E a Mishnah, que não é um texto inspirado, é claro, dizia ou relatava 39 trabalhos. Eles colocaram ali um catálogo do que seria o trabalhar, o que seria quebrar o sábado. 39 tipos de trabalho que não se pode fazer no dia de sábado. E um tipo de trabalho era pegar algo de uma propriedade e levar para outra, carregar algo pesado. E dentro da ótica desses fariseus aqui, Jesus quebrou o sábado, mas Jesus não quebrou o sábado, até porque ele veio cumprir a lei e cumpriu a lei na sua totalidade. Agora, Jesus quebrou sim a Mishnah, quebrou as tradições, os protocolos da religiosidade deles, com certeza. Pegue a tua maca, levanta, pega a tua maca e anda. A maca era feita para você ver a cabeça de um religioso, ok? De uma pessoa legalista. A lei dizia que não poderia se carregar algo pesado. A maca era feita era uma esteirinha de palha. Eles olhavam aquilo, Jesus quebrou o sábado. E Jesus não quebrou o sábado. Ele quebrou a Mishnah, quebrou a tradição, quebrou a religiosidade deles, mas não o sábado. A segunda causa, porque esses homens odiavam tanto a Cristo, é porque Jesus declarou implicitamente que Ele era Deus. Que Ele era Deus. Mas o problema, veja aqui comigo, o problema não é Jesus se revelar como tal, se revelar como Deus, até porque, se Ele é Deus, e com certeza Ele é, Ele deve agir como tal. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é indomesticável, é um Deus selvagem. Você não consegue agendar as coisas de Deus. Portanto, o problema não estava na cura realizada pelo Cristo, o Deus homem, mas estava no coração daqueles judeus. O nosso Deus é indomesticável, é indomável. Você não consegue colocar Deus dentro de uma caixa de sapato e dizer, fique aqui. Você não consegue engavetar os decretos de Deus. Você não consegue fazer a agenda de Deus. Ele é Deus soberano. Faz quando quer, com quem quer e aonde quer. Pois Ele é Deus. Ele é Deus. Quando menos esperamos, nós somos encontrados por esse Deus, que não é limitado a calendários, a protocolos religiosos. Para Deus não existe o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, feriado, ano bissexto. Ele faz quando quer, pois Ele é Deus. Ele é Deus. Ninguém consegue colocar rédeas nesse Deus. Ele não é limitado a calendários. Algumas implicações práticas para nós. Espere Deus agir.
Espere Deus agir, meu irmão. Tenha absoluta certeza de que nada, absolutamente nada, foge do controle desse Deus aqui. Há uma teologia por aí chamada teologia relacional, teologia aberta, que diz que Deus, na sua soberania, limitou-se à existência do homem, limitou-se a não conhecer o futuro para uma comunicação melhor com o homem. Que Deus frouxo é esse? Que não conhece o futuro, que é escravo das coisas que Ele mesmo decretou. Meus irmãos, o nosso Deus não trabalha assim. Espere Deus agir. Creia de que se algo der certo ou der errado, Deus está sobre o controle. Você olha para o céu, as estrelas estão aí, elas não caíram sobre nós, porque Deus ainda está no controle. Não há um centímetro quadrado em toda a existência humana que Jesus não é Senhor. Ele é Senhor de tudo. O que há de acontecer, vai acontecer sobre o domínio dEle. Uma segunda implicação bem prática para nós, por favor, veja o verso 14. Olha que coisa interessante. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado. Gente, esse homem passou 38 anos arrastando as nádegas no chão, sem a movimentação das pernas. Ele é curado. O que o homem normal faria? Ia andar de bicicleta. Eu pensei logo nisso. Ia andar de patins, né? Ia correr, ia surfar, alguma coisa assim. Mas ele usa suas pernas para ir ao encontro do Senhor no templo. Ele é curado, poderia fazer tantas outras coisas, visitar familiares, que ele não via tanto tempo, agora ele está andando. E aonde Jesus o encontra depois? No templo. Na adoração ao Senhor. Na verdade, meu irmão, a adoração é um prazer para aqueles que são encontrados por esse Deus aqui. O deleite na adoração, este prazer, este gozo na alma, é uma característica inseparável do crente. Eu tenho absoluta certeza disso. Inclusive, se você não gosta de adorar ao Senhor, se você não gosta de louvar ao Senhor, reconsidere a sua salvação. Eu não tenho medo de dizer isso. Aqueles que são encontrados por Deus amam ao Senhor, amam a adoração, amam cantar louvores, levantar as suas mãos, abrir a sua boca e adorar ao Senhor, pregar o Evangelho, estar em lugares de comunhão com Ele. Isto é, aqueles que foram encontrados por Ele. Por último, do verso 16 ao verso 18, podemos ser encontrados por um Deus, à espera de um milagre, podemos ser encontrados por um Deus que não cansa em se revelar, à espera de um milagre, independente de um milagre, do milagre que nós esperamos, à espera de um milagre, podemos ser encontrados por um Deus que não cansa em se revelar. Verso 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Verso 17, disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aí vem o verso 18 aqui, a nota de informação do evangelista João. Por esta razão os judeus mais ainda queriam matá-lo,
pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Quando nós vemos a história deste homem aqui, percebemos que esta cura, este milagre, simplesmente foi a isca. A cura e o milagre não têm um valor em si. Ela aponta para Cristo. O Cristo que é Deus, e sendo Deus, é maior que o sábado, é maior que a lei, é maior que Moisés, é maior que Abraão. Muitos aqui sabem, né? Amy sofreu um acidente e perdeu seu dentinho. Foi algo terrível para nós, passar por toda aquela situação. Ela fez uma cirurgia. E lá dentro do hospital, minha esposa está ensinando a ela o catecismo. Eu perguntei assim para ela, né? Depois que ela tinha passado por tudo isso, né? Já com os pontinhos na boca. Eu perguntei, Amy, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu esperava tantas coisas. Para minha surpresa, ela disse, papai, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aquilo soou nos meus ouvidos como: Cristo está no controle de tudo. Não importa se estamos em cima, não importa se estamos embaixo, não importa se estamos numa festa ou num tanque de moribundos. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ela entendeu, dentro da sua limitação cognitiva, que Cristo é Deus. É a tese de João, a tese do evangelista João, a tese do evangelho de João é dizer que Jesus, o Galileu, é Deus. Naquele momento eu falei: Deus, obrigado. Minha filha de 4 anos, com esta revelação tão profunda, tão necessária, que tantos aí com idade adulta não conhecem. Deus não se limita a calendários. Deus, ele não cansa em se revelar. Aliás, quando ele se revelou como Deus, quando ele se revelou como Filho do Pai, igualando-se a Deus, sendo o próprio Deus, ele estava dizendo o seguinte: tudo está sob o meu controle. Não há nada que fuja, não há uma partícula atômica aí, por aí voando sem o meu controle. Não, Ele está no controle. E esse Deus trabalha. Palavras de Jesus nos últimos versos: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Você acha mesmo que Deus descansou, simplesmente armou uma rede lá no paraíso, na eternidade, descansou, está muito cansado dos 6 dias? Não. Tudo está sob o controle desse Deus, porque esse Deus não se fadiga. Esse Deus ainda trabalha, não somente sustentando o universo, o cosmos, o presente, o futuro que há de vir, mas também é o Deus que trabalha em prol dos eleitos. Esse Deus aqui, o Deus do Evangelho, não há de se cansar até que o número dos eleitos esteja na sua plenitude. Até lá ele vai trabalhar e vai se revelar como tal para a salvação dos pecadores. Deus, ele não engaveta os seus decretos, não engaveta os seus planos. Ele se revela.
Ele trabalha na propagação da sua graça. E aí eu volto para a lei de Murphy. Talvez você entrou daquela porta para cá, sentou nessa cadeira aí, e você é a lei de Murphy em pessoa. Tudo dá errado para você, não sei, financeiramente, emocionalmente, problemas familiares, problemas de existência. A solução não é procurar um tanque. A solução não é entrar na água do tanque. A solução é ser encontrado por Deus. A solução é ser alvo da graça dele. Não há lei de Murphy que subsista a graça do Senhor. Quando a lei de Murphy se encontra com Deus, ela simplesmente abaixa as suas armas, toda a sua lei, né? Suas possibilidades, porque o Senhor é maior do que ela. Vamos orar.